Bom, eu vou começar com um pequeno apanhado, quase que uma linha do tempo comentada dos trabalhos do Vianinha, desde o momento em que ele começa a escrever até o momento do seu falecimento. Essa primeira parte ela vai ser muito rápida para que a gente possa se deter um pouco mais no período do qual a gente vai tratar com mais detalhes nessa conversa de hoje. O Vianinha, o Duvaldo Viana Filho, nasceu em 1936, no dia 4 de junho, mês 6, não mês 7. Sei que tem muitos sites na internet que dão 4 de julho, mês 7, mas ele nasceu em junho, e faleceu em 16 de julho de 1974, um mês depois de fazer 38 anos. Bom, o Vianinha era chamado de Vianinha por causa do seu pai, o comediógrafo, o Duvaldo Viana. Ele começa o seu trabalho no teatro através do Teatro Paulista do Estudante, e ele ingressa no fazer teatral pela militância estudantil. Então, é a militância que vai levar o Viana, Guarnieri, Vera Gertel, vários outros companheiros a se interessarem pelo teatro, pelo trabalho teatral. E é claro que no caso do Vianinha, ele havia crescido em contato com o trabalho teatral do pai, o Duvaldo Viana, comediógrafo, homem de rádio, homem de cinema, e também da sua mãe, Beucélia Viana, que era radionovelista e também escritora de esquetes humorísticos radiofônicos. Em 1955, os participantes do Teatro Paulista do Estudante ingressam no Teatro de Arena, inicialmente como amadores, colaborativamente, fazendo figurações, e o Viana, o Guarnieri, Vera Gertel e alguns outros vão se profissionalizar, e o Viana se profissionaliza como ator no Teatro de Arena, onde ele permanece trabalhando, atuando, escrevendo até 1960. Então, é no Arena que ele vai escrever Bilbao via Copacabana, que foi uma das suas primeiras peças, é uma comédia de costumes, e Chapecó Futebol Clube, que é uma peça de forma dramática, a gente pode dizer quase que uma peça bem feita, no sentido técnico do termo, de carpintaria teatral. Né? Chapecó Futebol Clube é uma peça de 1959. Em 1960, quando o Teatro de Arena havia ido para o Rio de Janeiro para fazer a temporada das peças que haviam sido apresentadas aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, nesse mesmo período, o Viana vai escrever uma peça chamada A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar. É uma peça de estrutura épica, o que quer dizer que ela é uma peça que utiliza recursos de narração, de slides, de música, recursos de quebra com o ilusionismo cênico. E essa peça vai ser a desencadeadora da criação do Centro Popular de Cultura. O Centro Popular de Cultura é um projeto épico de cultura, não só teatral, mas também de literatura, de cinema novo, de cordel, de artes gráficas. Ele não é um trabalho unicamente teatral, mas é o teatro, a peça do Vianinha, A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, e desencadeia a criação do Centro Popular de Cultura. Qual era o fundamento do Centro Popular de Cultura? Era fazer cultura de uma maneira que ela não ficasse fora do acesso das classes trabalhadoras e que ela dialogasse ativamente com as classes trabalhadoras
do ponto de vista da sua perspectiva dentro da sociedade na época do nacional-desenvolvimentismo, do Juscelino Kubitschek, o início dos anos do governo, inicialmente Jânio Quadros e depois João Goulart. Em 1962, o Centro Popular de Cultura vai se unir formalmente à UNE, a União Nacional dos Estudantes, tornando-se o seu braço cultural. E então, nesse sentido, a gente tem um período que vai se estender até o pré-golpe de 64, com esse projeto de cultura popular se desenvolvendo amplamente em várias frentes de trabalho e várias linguagens diferentes. O Centro Popular de Cultura, ele, como eu falei, ele é criado a partir da peça A Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, do Vianinha, e ele vai continuar existindo, fazendo ativamente o seu trabalho, tanto teatral, tanto através de autos de rua. Autos, lembrando, são peças curtas de caráter anti-aristotélico, que eram encenadas, nesse caso do CPC e do CPC da UNE, nas ruas, nas centrais de fábricas, sindicatos, excursões culturais chamadas univolantes, e eram peças breves, peças que tratavam de questões políticas, questões como, por exemplo, o imperialismo, o latifúndio, luta de classes. Então, e eram peças bastante breves, que eram encenadas em ambientes que não dispunham de uma infraestrutura teatral. Então, eram peças que tinham um caráter, ao mesmo tempo, agitativo, no sentido de fomentar a discussão do seu tema, e politizante. No CPC, o Viana vai participar tanto escrevendo autos nas equipes de redação, que eram coletivas, como também como ator nas apresentações. Então, alguns autos desse período são Só Jânio dá es o máximo, Pátria ou Muerte, como o nome indica, é uma referência à Revolução Cubana, que havia acontecido 2 anos antes. O Auto do Relatório, que é uma peça que relata a história de como o CPC veio a existir e de como ele se ligou à UNE em 1962, que foi o ano em que a UNE completou 25 anos. Né? O Auto dos 99%, ou como a universidade capricha no subdesenvolvimento. Esse é um auto muito interessante, porque ele faz uma espécie de itinerância temática e crítica pela história do Brasil, desde a época colonial até o momento em que se estava, com a universidade, com o seu padrão elitista, excludente, extremamente conservador. Eu cito ainda a peça Mundo Enterrado, que ela foi publicada muitos anos depois da célebre antologia organizada pelo Fernando Peixoto, de 92, ela está no volume Peças do CPC, da editora Expressão Popular. E ela era uma peça que fazia parte de um mural era como se fosse uma estrutura de 3 apresentações voltadas para um mesmo tema. E Mundo Enterrado trata da questão do petróleo. O Viana escreveria também, dentro do CPC, peças para espaços teatrais propriamente ditos, porque os autos eram encenados nas ruas, nas fábricas, nos sindicatos, principalmente em espaços públicos, ao ar livre. Né?
Agora, o Viana não deixa de escrever peças para espaços teatrais propriamente ditos, e uma delas é Brasil, versão brasileira, de 1962, que trata da questão do petróleo e coloca sob foco crítico a questão da aliança de classes, que até aquele momento havia colocado em debate a ideia de que uma facção dita progressista da burguesia poderia representar uma interlocutora para o movimento de trabalhadores, né, diante da exploração e diante do capital estrangeiro, particularmente estadunidense. 4 quadras de terra é uma peça que trata da questão do latifúndio, da questão da exploração do campesinato. 4 quadras de terra ganha um prêmio no concurso de dramaturgia Casa de las Américas, em Havana, em Cuba, em 1963. A mesma temática vai aparecer na peça que o Viana escreve nesse mesmo período, Os Azeredos mais os Benevides, que foi a peça que teria sido a inauguradora do Teatro da União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, em março de 64. O que aconteceu, todos nós sabemos, né? Em 1964, sobrevém o golpe civil-militar, a sede da UNE é atacada, incendiada, e a UNE é posta na clandestinidade, e Os Azeredos mais Benevides, a peça, é premiada pelo SNT, o Serviço Nacional de Teatro, e é proibida logo em seguida. E essa peça nunca foi encenada em vida do Viana. Ele nunca viu Os Azeredos mais Benevides no palco. Bom, chegamos assim ao momento em que a gente tem que dizer de onde essa enorme experiência humana, política e artística do Viana vem, né? Quer dizer, desses anos todos, Teatro Paulista do Estudante, Teatro de Arena, CPC, e também dentro de 2 excursões itinerantes promovidas pela UNE, chamadas Univolantes. Volantes porque ela percorria aquele circuito todo de capitais, desde Belém até o sudeste, sul-sudeste do Brasil, procurando fomentar, procurando deixar, como dizia o Fernando Peixoto, filhotes do CPC em cada uma das cidades visitadas. E é claro que isso era feito com muitos debates, com muita interlocução com as universidades locais e com apresentações de todos os textos que estavam no repertório do Departamento de Teatro do CPC até esse momento. Com o golpe, todos os elos de contato entre classes trabalhadoras, intelectuais, artistas, militantes, jornalistas são sumariamente cortados. Os sindicatos são postos na clandestinidade, inicia-se um período de perseguições políticas que depois iria se tornar ainda pior, depois de 1968, e torna-se impossível, literalmente inviável, dar sequência ao tipo de trabalho que era realizado dentro do Departamento de Teatro do CPC da UNE. Era impossível. A UNE o prédio foi destruído, queimado, incendiado, e dentro dele o seu acervo, né? Os seus documentos. Ao mesmo tempo, não havia como dispor de canais em que se pudesse tentar alguma forma de continuidade
para as práticas que vinham sendo intensissimamente realizadas dentro do CPC até então. O que acontece é que vários egressos do CPC, egressos forçados, né? Por força do abortamento, né, do projeto do CPC, do sufocamento do projeto de cultura popular e épica do CPC, vários desses artistas, entre os quais Vianinha, Paulo Pontes, Armando Costa, vão se organizar e vão, em dezembro de 1964, levar à cena um show cujo roteiro eles haviam escrito e ao qual Augusto Boal havia dado a forma final e dirigido, e esse show foi o show Opinião. O que acontece? O show Opinião é recebido calorosamente, e é claro que o show Opinião vai ser um espetáculo de outra natureza em relação aos espetáculos do CPC. Ele vai ser um espetáculo realizado dentro do Teatro de Arena do Shopping Center Copacabana. Ele vai ser um espetáculo realizado para espectadores pagantes, e ele vai ser um espetáculo que faz uso de depoimentos dos 3 artistas participantes, de músicas e de referências metafóricas alusivas à situação política do país sob o golpe. Uma das partes emblemáticas do show Opinião vai ser a marcha da quarta-feira de cinzas, que era uma metáfora do que estava acontecendo no país, e, ao mesmo tempo, a interpretação, primeiro da Nara Leão, depois da Maria Bethânia, da canção do João do Vale, Carcará. Bem, o enorme sucesso do show Opinião vai levar à criação de um grupo teatral. E esse grupo teatral vai ser o Grupo Opinião. O Opinião se organiza em 1965, quer dizer, lembrando, o show Opinião vai à cena em dezembro de 64. Né? Vejam que entre o golpe e dezembro prevaleceu um total desnorteio, não havia perspectivas, não se sabia exatamente qual era a extensão que aquela situação absurda de exceção e de autoritarismo sob o governo militar iria, por quanto tempo iria se estender. Então, só em dezembro, o show Opinião estreia, e o show Opinião é entendido como uma resposta ao golpe, né? Uma resposta que estava nos versos da letra do samba do Zequete: podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Quer dizer, não conseguiram acabar conosco, estamos aqui, estamos resistindo e vamos continuar a dar sequência ao nosso trabalho. O Viana vai participar do Grupo Opinião entre 65 e 67, tanto como ator como dramaturgo. Ele vai participar como ator de Liberdade, Liberdade, que é uma colagem de caráter litero, musical, político, enfim, é uma espécie de história do percurso da liberdade através dos tempos, né? Com um viés particularmente crítico. Era um texto assinado pelo Milor Fernandes e Flávio Rangel, e foi também um grande sucesso dentro do repertório do Opinião. Mas o Viana vai escrever, nesse mesmo ano de 1965, uma peça com Ferreira Goulart, que é Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Essa peça utiliza recursos de cordel, de literatura popular, de teatro épico, de, enfim, imagens alusivas ao golpe, né,
Que bicho é esse do título da peça? O bicho é o impasse, né? O bicho é a situação que se apresenta no país quando o golpe é decretado. E como ficavam as classes trabalhadoras, como ficava a luta até então realizada diante dessa situação. E a situação era essa expressa pelo golpe: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Por que a coautoria com o Ferreira Goulart? Porque a peça foi escrita em versos populares. Ferreira Goulart, poeta, teve essa participação. A peça foi encenada com grande sucesso pelo grupo Opinião. O Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come colocava em cena também a questão do trabalhador, ou enfim, daquele indivíduo que tenta servir a dois patrões antagonicamente colocados um diante do outro, né? Então, há muitas remissões aí a isso, e o personagem que o próprio Viana faz é diretamente relacionado a essa discussão. 1965 é ainda o ano em que o Viana vai escrever uma peça chamada Moço em Estado de Sítio. Ela não vai ser encenada pelo Opinião, ela é escrita nesse mesmo ano do Bicho, nesse mesmo ano do Liberdade, Liberdade, mas ela é uma peça que tem um viés particularmente autocrítico que vai preocupar, então, dentro da discussão interna dos participantes do Opinião, o Moço em Estado de Sítio acaba não sendo considerada uma peça dentro daquele momento em que se estava. Depois nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente a respeito dela. Agora a gente está só pontuando a cronologia. Logo em seguida, 1966, o Viana vai escrever a peça cujo lançamento em livro a Milene referiu, Mão na Luva, né? 1966. Uma curiosidade, Mão na Luva, no seu original, tinha outro título. Ela não se chamava Mão na Luva, ela se chamava Corpo a Corpo. Ela não foi encenada em vida do Viana e ela só vai ser localizada nos guardados da viúva do Viana, Maria Lúcia Losada Marins, muitos anos depois, quando o Viana já havia escrito um monólogo, em 1970, ao qual ele havia dado o título de Corpo a Corpo. E esse Corpo a Corpo monólogo já havia sido encenado, já havia sido publicado e já era fartamente conhecido. Então, foi preciso buscar um outro título e o título foi Mão na Luva. Em algumas referências aparece Mão na Luva, introdução ao Homem de Duas Faces. E é uma imagem central dentro da peça. A peça tem duas personagens, ele e ela, um casal, na noite da sua separação, a noite que precede a sua separação, e é uma peça que faz uma incursão ao mesmo tempo lírica e autocrítica pela consciência dessa classe média politizada de esquerda nesse período que se segue ao golpe, né? Então, também Mão na Luva não foi encenada na vida do Viana. Por quê? De acordo com o que sabemos, principalmente me reporto à biografia do Viana, Vianinha Cúmplice da Paixão, uma biografia de Oduvaldo Viana Filho, do Denis de Moraes. Ele acabou não dando a público essa peça e ela só viria a ser localizada muitos anos depois. Então, embora sem ter sido proibida
vetada, ela nunca foi encenada em vida do Viana. Uma das importantes referências do trabalho do Viana nesse imediato pós-64 era a música popular. E ele vai escrever Teleco-Teco Opus número 1, é um show de música popular. Ele vai escrever em colaboração com Teresa Aragão, que era mulher do Ferreira Goulart, né? E se vocês procurarem na internet, poderão encontrar a gravação na íntegra do Teleco-Teco Opus número 1, que foi, inclusive, gravado em disco na época. Quer dizer, o que a gente percebe aqui, a gente percebe que desde o show Opinião, passando por Liberdade, Liberdade, passando por Se Correr o Bicho Pega, a música popular é uma referência muito importante de trabalho e de veiculação desse imaginário de resistência e de luta nesse contexto do pós-golpe, né? O Viana vai escrever, nesse mesmo ano de 1966, uma colagem de poemas, canções, um musical muito parecido com os tão bem-sucedidos espetáculos dessa linha que o Opinião havia encenado antes, que é o Meia Volta, Vou Ver, que é um trocadilho fazendo referência à situação política do país sob a ditadura. No entanto, as opiniões dentro do Opinião, do grupo Opinião, ficam divididas. E Meia Volta Vou Ver vai ser encenada no Teatro de Bolso, e não dentro do Teatro Opinião, dentro do grupo Opinião. O que o grupo Opinião estava fazendo paralelamente? Estava fazendo uma peça chamada A Saída, Onde Está a Saída, que é uma peça inspirada num livro de análise do imperialismo estadunidense, uma peça, um livro do Frederick J. Cook, Frederick J. Cook, que não era um dramaturgo, mas a peça, o livro vai ser transformado em espetáculo e Viana vai trabalhar, inclusive, nessa temporada de A Saída, Onde Está a Saída. Embora ele não seja coautor, ele vai ser ator. Meia Volta Vou Ver marca a saída do Viana do grupo Opinião. Saída não significa que ele se tornou antagônico ao grupo Opinião, significa que ele, Viana, tinha uma grande expectativa, que era a da dramaturgia brasileira, do autor brasileiro, né, do escritor brasileiro de peças teatrais. Essa sempre foi uma grande preocupação do Viana. E ele e outros companheiros que saem do Opinião junto com ele, Paulo Pontes, Armando Costa, eles vão criar o Teatro do Autor Brasileiro. Isso foi entre 67 e 68. E lá o Viana vai escrever o quê? Uma peça de teatro de revista, né? Vejam, o teatro de revista é um dos gêneros mais importantes dentro do repertório de teatro político, né? E o Viana tinha grande expectativa com relação a Duralex, Sedlex no cabelo Sogumex. Quer dizer, vejam que o Viana nunca, em nenhum momento, mesmo nesses tenebrosos anos que se seguem ao golpe, ele abre mão do humor, da comicidade, da linguagem do teatro de revista, que é muito próxima do teatro de variedades, com música, com esquetes, com piadas, enfim. Duralex, Sedlex no cabelo Sogumex era um slogan comercial de um gel para cabelo, né? E, nesse caso, a peça vai colocar em foco as questões do imperialismo estadunidense na América Latina, né?
O Viana é coautor, junto com Paulo Pontes, Armando Costa. As músicas eram do Dori Caymmi, do Francis Haim, do Sidney Weissman, e tinha um extraordinário elenco de atrizes e atores cômicos de primeiríssima linha, e, por incrível que pareça, o espetáculo não vai bem comercialmente falando. E como se não bastasse, né, estava-se na virada para o ano de 1968, que viria a ser o ano da instauração do Ato Institucional número 5. O Viana vai escrever sobre essa mesma questão da América Latina, vai ser trabalhada por ele numa outra chave, numa outra perspectiva. Ele vai escrever, em 1968, uma peça chamada Papa Igirte. Papa aí significa uma remissão àqueles caudilhos, àqueles ditadores, como o Papa Doc, Papa Duvalier, né? Igirte, o Papa Igirte, é Juan Maria Gusamón Igirte, é um ditador deposto de uma república fictícia chamada Alhambra. Ele está exilado numa outra república fictícia chamada Montalva, e ele está articulando, tentando articular, pelo menos, a sua volta ao poder. Enquanto isso, sob o seu teto, né, o teto do bunker onde ele está acolhido, sob a vigia de generais, né, ele está na mira do militante de esquerda armada que vai ser contratado como seu motorista particular. É claro que motorista particular é um pretexto para que esse militante, Maris, se aproxime do Papa Igirte para vingar a morte do seu companheiro de organização de esquerda armada, Manito. O Manito havia sido assassinado pela polícia política do governo Igirte. Então, a gente tem esses dois fios dramáticos dentro da peça, né? O Papa Igirte fazendo desesperadamente as suas articulações para tentar voltar ao poder, num momento em que já não interessava a política externa dos Estados Unidos que ditadores com esse perfil exercessem o poder, havia outros interesses, e, paralelamente, o Maris com o plano da execução, do justiciamento do Igirte pela morte do seu companheiro de esquerda armada, que vai aparecer muitas vezes em flashbacks, né? No plano do passado. O que acontece com essa peça Papa Igirte? Ela vai ser premiada pelo concurso de dramaturgia do Serviço Nacional de Teatro e imediatamente depois proibida pela censura. O prêmio, na ocasião, previa a publicação, né, o texto premiado era publicado, mas a edição foi recolhida, a peça foi proibida, e, como se não bastasse, o concurso de dramaturgia do SNT foi suspenso, e permaneceu suspenso até 1974. Portanto, Papa Igirte nunca foi encenada em vida do Viana. Continuando a relação à linha do tempo das peças do Viana no pós-64. A Longa Noite de Cristal, uma peça de 1971, uma peça que trata nada mais nada menos do que da televisão sob a ditadura, né? Corpo a Corpo, um monólogo. Esse, Corpo a Corpo, veio a público antes que
a peça com duas personagens, o casal que estava em noite de separação, repassando seu passado político e afetivo, aquela peça teve que mudar de nome por causa dessa, que foi encenada em São Paulo, teve direção do Antunes Filho, e o protagonista foi o Juca de Oliveira. Nossa vida em família. As questões da família sempre foram muito caras ao Viana. O Viana sempre procurou as perspectivas de síntese, tanto geracional como política, como de épocas, e a família é uma estrutura que propicia isso, né? E não é à toa que depois o Viana viria a ser um dos principais autores, idealizadores da fase que consagrou o seriado televisivo A Grande Família. O Nossa Vida em Família é a versão que ele, Viana, reescreveu do texto Em Família, que tinha sido escrito por ele, Paulo Pontes e Ferreira Goulart, em 71. Quando essa peça, Em Família, é concluída, é publicada, inclusive ela é adaptada para o cinema e recebe um importante prêmio, Urso de Prata, em Moscou. O Viana não estava satisfeito e ele reescreve com a sua dramaturgia individual Nossa Vida em Família. Se tivermos tempo no final, eu fiz alguns destaques do texto para comentarmos. 1972 é o ano em que falece o Oduvaldo Viana, pai. E o Vianinha, filho, vai reescrever como homenagem ao pai, o grande comediógrafo Oduvaldo Viana, ele vai reescrever uma peça, O Homem que Nasceu Duas Vezes, e ele vai dar o título de Mamãe, Papai Está Ficando Roxo. Né? Essa peça a qual ele dá uma roupagem nova, ele recontextualiza, etc. Quer dizer, vejam que é extremamente importante a gente observar a grande afinidade que o Viana sempre teve com a comédia de costumes e o grande valor que ele sempre deu ao fato de ele ter crescido em contato com o trabalho do seu pai, o Oduvaldo Viana, que foi um renovador da prosódia teatral, do falar teatral, né? Quer dizer, ele deu vigor, naturalidade, fluência, e desde a primeira entrevista que o Vianinha dá, na época em que ele estava indo para o Rio para fazer a temporada das peças do Arena no Rio de Janeiro, ele é entrevistado no programa Vamos ao Teatro, e isso é perguntado a ele, e ele aponta a grande importância que teve na formação dele. No ano seguinte, ainda nessa chave de comédia de costumes, o Viana vai escrever um texto ao qual ele dá o título original de Allegro Desbundatio, ou Se o Martins Pena Fosse Vivo. A censura não deixou que fosse encenada com esse título e a peça foi encenada com o título de Allegro Desbun. Né? Foi um enorme sucesso. O que a gente tem no Allegro Desbun, ou Allegro Desbundatio? A gente tem uma matéria dramatúrgica muito próxima, em vários aspectos, à situação do corpo a corpo do monólogo, né? Particularmente no que diz respeito ao fato de o protagonista ser um publicitário, dividido entre duas opções inconciliáveis. Bom, entre o início dos anos 70 e a sua morte em 74, o Viana vai se pôr a pesquisar de uma forma extremamente verticalizada, minuciosa, documental, sobre a história do país. Ele estava numa fase do seu trabalho tendo que fazer televisão para sobreviver. Isso não era uma opção, mas era uma necessidade. E quando eu digo necessidade, a gente tem que lembrar, eu remeto aí ao podcast
gravado pelo biógrafo Denis de Moraes, que está no site da Editora Temporal, em que o Denis de Moraes fala sobre a situação da sobrevivência material do Vianinha, que beirava a condição de um franciscano. Quer dizer, o Viana ele não tinha absolutamente nada, ele não tinha imóvel próprio, ele não tinha automóvel, ele não tinha, quer dizer, ele vivia de uma maneira extremamente parcimoniosa e a sobrevivência dependia de coisas que eram fazer roteiro de show, fazer teledramaturgia. Então, isso o ocupava bastante e, pela primeira vez, o Viana vai começar a fazer uma coisa sem se preocupar com o tempo, né? Sem se preocupar com a urgência do querer terminar agora, ter que terminar para apresentar em seguida, enfim. E ele pede a ajuda de uma moça jornalista, uma estagiária com a qual ele havia contado já na época em que ele fazia colaborações no teatro, programa de teleteatro da Bibi Ferreira, a Maria Célia Teixeira. Então, ele já havia tido colaboração da Maria Célia Teixeira na televisão e ele a convida para fazer uma pesquisa, para ajudá-lo, né? Para ajudá-lo em que sentido? Ir na Biblioteca Nacional, ficar fazendo pesquisa de anúncios de bonde, jingles de rádio, canções de sucesso, peças e filmes que haviam sido considerados muito bem-sucedidos comercialmente, desde a década de 20 até a década de 30, todas as ocorrências da sobrevivência da pequena classe média, da classe dos pequenos trabalhadores anônimos, aqueles cujos nomes não iriam jamais para os livros de história oficial, né? No site da Editora Temporal há um vídeo, um depoimento da Maria Célia Teixeira sobre esse trabalho. Vale a pena vocês procurarem e assistirem e ouvirem. Bom, essa pesquisa era pesquisa para uma peça que veio a ser o Rasga Coração. O Rasga Coração vai ser terminado junto, praticamente aqui, com a consciência do Viana de que ele estava em estado terminal. O agravamento do seu estado de saúde havia se tornado incontornável. Ele havia escrito um primeiro ato em 1973, ele tinha um segundo ato na cabeça, mas no início de 74 ele precisa se submeter a um tratamento avançado de quimioterapia e, nesse sentido, ele recebe uma ajuda decisiva da Rede Globo de televisão. Ele vai a Houston, se submete a um tratamento e, quando ele volta, ele próprio sabia, inclusive, que tinha sido feito o que era possível fazer, tinha-se ido até onde era possível ir. Nesse momento, ele não tinha ainda feito 38 anos, né? Ele morre um mês depois de fazer 38 anos. E desse momento em diante, ele vai correr contra o tempo para conseguir terminar de escrever o Rasga Coração, né? O Rasga Coração vai ser premiado o mesmo concurso de dramaturgia que premiou o Papa Eguiche em 68, premiou, e logo em seguida o Papa Eguiche foi proibido e o concurso foi suspenso. O concurso foi reaberto nesse ano e o Rasga Coração teve vitória unânime. Todos os membros do júri deram primeiro lugar ao Rasga Coração. E, novamente, a história se repetiu. O Rasga Coração foi proibido pela censura e a peça não podia ser
publicada, lida dramaturgicamente, quer dizer, começaram a ser feitas leituras dramáticas clandestinas a portas fechadas, né? No volume ao qual a Milene se referiu no início da gravação, existem todos os detalhes nesse sentido. O Viana vai entregar a direção dessa peça para o José Renato, com quem ele havia trabalhado no Teatro de Arena. Quer dizer, ao entregar para o José Renato, o Viana está unindo aí as duas pontas do seu trabalho, né? Onde ele começa como dramaturgo e onde ele sabia que estava chegando ao seu limite de vida, né? José Renato fez todas as tentativas, ele foi 3 vezes a Brasília, fez tudo o que era humanamente possível. A censura, os laudos da censura para a rascuração eram sumários. A peça não podia ser veiculada de nenhuma forma, né? E então ninguém tinha coragem de dizer isso para o Viana naquele contexto, e ele morre querendo que os médicos o mantivessem vivo, pelo menos para que ele pudesse assistir à estreia, né? O Rasga-Coração só vai estrear 5 anos depois, com direção do José Renato, no Teatro Guaíra, no Paraná, né? Então, assim, a gente tem esse percurso, essa linha do tempo, né, do trabalho do Viana, desde o Teatro Paulista do Estudante até o Rasga-Coração. Eu não incluí aqui, para que a gente não se alongue muito, a criação de textos de teledramaturgia, mas eu não posso deixar de frisar que foi um texto de teledramaturgia escrito pelo Viana para a série de programas da Rede Globo chamada Caso Especial. Ele tinha escrito uma peça teledramatúrgica chamada Medeia, e essa peça colocava a personagem de Eurípides no morro, na favela do Rio de Janeiro. O Viana estava particularmente interessado pela forma da tragédia, e ele teria adaptado depois essa peça para o teatro se ele tivesse tido tempo de vida que lhe tivesse permitido. É dessa peça, dessa teledramaturgia do Medeia, que vai sair Gota d'Água, do Paulo Pontes e Chico Buarque de Holanda. Bom, quais são os aspectos formadores, norteadores da formação do Viana como autor? Em primeiro lugar, eu mencionei a comediografia de costumes, o rádio, importantíssimo. O Viana tem um enorme carinho e uma grande afinidade pelo humor radiofônico, particularmente. A militância no Partido Comunista Brasileiro, militância já no seu ambiente familiar. Seus pais, o Duvaldo e Deucélia, eram militantes do Partido Comunista Brasileiro, ele cresceu em ambiente de militantes, então isso vai ser muito importante, porque o Viana é um autor que se forma em contato direto com a base material da sociedade. Isso é muito diferente do que a gente enxerga à nossa volta hoje em dia, né? Em que prevalecem as redes sociais, a internet, enfim, e mesmo no ambiente de formação universitária, cá estamos nós diante de uma tela de computador, que é o que nos sobra neste momento, né? Durante os anos do Arena, o Viana tinha um particular interesse pelo livro do Arnold Hauser, História Social da Arte, da Literatura e da Arte, né? E vejam, o livro, no seu contexto original, tinha sido lançado em 1951. O Viana, os companheiros do Arena diziam que ele parecia a Bíblia do Viana. Ele andava com o Hauser debaixo do braço, e
eu acho que é um trabalho de marcante papel na formação dele, né? Pela própria perspectiva, o Hauser é um Lucatiano, né? Dramaturgia e escritos de Brecht traduzidos no Brasil. Quer dizer, quando começam a entrar os escritos, as peças do Brecht no Brasil? Se a gente for pesquisar a recepção do Brecht no Brasil, a gente volta para 1951, com uma montagem de Exceção e a Regra, pelo Dr. Alfredo Mesquita, na Escola de Arte Dramática, mas não sabemos, né, se nenhuma outra montagem amadora ou profissional não aconteceu em nenhuma outra parte do Brasil. O fato é que em 1958 nós vamos ter Alma Boa de Setsuan, Companhia Maria della Costa, e, paralelamente, os escritos do Brecht começam a circular, não necessariamente traduzidos para o português, mas traduzidos para línguas que quem não falava alemão pudesse ler, né? Quem falava alemão nessa época, no ambiente teatral, eram o Fernando Peixoto, o Roberto Schwartz, né? Enfim, então, os escritos, a dramaturgia, os escritos do Brecht vão começar a entrar e vão ser particularmente norteadores para o Viana. Numa das últimas entrevistas que ele dá, que estão compiladas naquele volume que o Fernando Peixoto organizou, chamado Vianinha, Teatro, Televisão, Política, isso lhe é perguntado, né? Quando você e seus companheiros do Arena tomaram conhecimento com o Brecht. E o Viana diz que foi no momento em que eles vão para o Rio fazer a temporada do Arena de São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele faz uma seguinte observação, em continuação a isso. Ele diz, só que o Brecht com o qual nós tivemos contato nesse período foi o Brecht das peças didáticas. O Brecht das peças posteriores, Senhor Puntilha e seu criado mate, A Vida de Galileu, Mãe Coragem e seus filhos, só viria a ser do conhecimento dele e dos seus companheiros muitos anos depois. No grupo Opinião, a gente vai ter Lukács também, quer dizer, continua Brecht, mas Lukács, a ideia de lançar mão da grande literatura, né? Não jogar fora a ideia de que a grande literatura pode ser, sim, norteadora de trabalhos e enfim, de formas de criação de interesse para o grupo Opinião. Quem tiver desejo de ter maiores detalhes a esse respeito, deve ler os prefácios os textos que precedem a edição do Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, pela editora Civilização Brasileira. O Viana, no Rasga Coração, ele vai pesquisar bastante sobre a contracultura, né? Para escrever sobre a contracultura, ele vai procurar fontes, e esse livro do Theodor Roszak, A Contracultura, né, ele está citado, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de ler o dossiê de pesquisa sobre Rasga Coração, há trechos desse livro destacados pelo Viana. E também o Despertar dos Mágicos, no Jacques Bergier e Louis Pauwels, né? Particularmente para a composição do personagem Luca, Luiz Carlos, né? Luca, que é o filho do protagonista Manguari Pistolão. Bom, que questões políticas e históricas aparecem na dramaturgia do Viana, são figuradas na dramaturgia do Viana depois de 64? Em primeiro lugar, a necessidade de enfrentar o golpe. O golpe aconteceu, a esquerda foi fragorosamente derrotada de uma maneira
inelutável, indiscutível, e era preciso lidar com isso, preciso enfrentar isso, né? O Viana vai, em muitos textos diferentes, ele vai procurar formas de expressão do otimismo, do humor, como perspectiva de resistência. E acho que o Bicho, que é uma peça de 65, é particularmente marcante nesse sentido. Outra questão política histórica desse período, que é muito central no trabalho do Viana, é a questão da modernização conservadora em andamento na indústria cultural. A associação de interesses entre governo, burguesia, a cooptação da classe média. Quer dizer, o Viana vai passar a escrever sobre classe média, não porque ele tenha virado as costas para o que ele tinha feito no CPC, mas porque a classe média foi a classe que mordeu a isca do golpe, né? Que foi lá no dia fatídico marchar pela família, com Deus, pela liberdade, etc. E dizer, que classe é essa? Então, ele vai colocar debaixo de uma lâmina de microscópio e ele vai olhar de diversos ângulos e fazer, com diversos expedientes dramatúrgicos e cênicos, a crítica dessa classe. A cooptação não assumida de intelectuais de classe média de esquerda, as formas de trabalho atreladas ao sistema. O intelectual de esquerda, que depois do golpe quer ter um pé em cada canoa, quer fazer sucesso profissional, quer ganhar bem, quer ser reconhecido pelo seu talento profissional, mas também quer fazer um filme de cinema novo, também quer fazer um romance de denúncia, também quer participar de um grupo de teatro de periferia, né? E esse processo de cooptação vai ser trabalhado de uma maneira interessantíssima pelo Viana, porque eu já falei isso muitas vezes, mas não me ocorre melhor imagem do que essa. Ele não fala sobre, ele mostra na peça como essa mordida de isca aconteceu, né? Quais foram os mecanismos de pensamento e quais foram os ardis ideológicos do sistema que levaram a isso. Ao mesmo tempo, o atraiçoamento de ideais individuais e coletivos anteriores por parte desses intelectuais cooptados, né? Quer dizer, vejam que aquela imagem do Arlequim servidor de 2 amos, o protagonista que quer ter um pé em cada canoa, isso vai ser recorrente na dramaturgia do Viana e ele vai dar diferentes roupagens dramatúrgicas e cênicas a isso. Também ele vai fazer uma análise crítica extremamente profunda, extremamente contundente da radicalização inviável na prática. Aqueles que radicalizam, 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 e quando chega na hora do enfrentamento, batem em retirada. Isso acontece centralmente no Moço Estado de Sítio, né? A última fala o título diz, né, o que é a consciência do protagonista é uma consciência sitiada, né? A última fala dele na peça é quando a sua amante lhe estende o telefone e fala, olha, o dono do jornal quer saber qual é a sua posição, você vai aceitar ser promovido e só noticiar as matérias que forem transmitidas para você, entre aspas, lá de cima? E ele responde, fala que eu não estou. Fala que eu não estou.
né? Quer dizer, é um momento de suspensão, e acho que é um ato muito corajoso do Viana de escrever uma peça em que ele está apontando isso na hora em que isso está eclodindo e se materializando. Quem faz isso hoje em dia, né? Quem tem coragem de fazer isso hoje em dia? Nem mesmo quem faz pesquisa acadêmica, né? Enfim, e essa radicalização inviável na prática também aparece no Mão na Luva, que no Mão na Luva, de uma maneira muito interessante, muito formalmente experimental, o Viana vai mostrar a perspectiva do personagem ele e a perspectiva do personagem ela, né? São um casal. Então, ele está olhando por um outro ângulo. Outra importante questão histórica e política do Viana na sua dramaturgia, a posição do PCB em relação à luta armada, né? Isso vai aparecer centralmente no Papa Eguirte, né? O Maris deseja vingar seu companheiro Manito, com quem ele havia militado numa entidade de luta armada, de ação direta, no passado. No passado seria alguns anos antes, 3 ou 4 anos antes. Maris não aprova a opção do Manito de partir para o enfrentamento armado. Mesmo assim, ele vai vingar, ele procura se aproximar do Papa Eguirte para vingar a morte do seu companheiro, né? Quer dizer, o que o Viana faz nessa peça? Ele pega esses dois personagens, Maris e Manito, e coloca as discussões internas da esquerda nesse momento, do PCB nesse momento. Lembrando que o Papa Eguirte é de 1968 e 1967 tinha sido um ano de inúmeras dissidências de militantes históricos do Partido Comunista, como Joaquim Câmara Ferreira, como o Carlos Marighella, enfim. Né? Então, é uma questão central, e uma coisa extraordinária na peça do Viana é que ele consegue colocar tudo isso dentro do escopo da dramaturgia da peça de uma forma absolutamente sintética e que em nenhum momento perde o fio da meada da discussão crítica, né? Controle político e econômico dos Estados Unidos sobre a América Latina, isso também está no Papa Eguirte, né? O Eguirte sonha em ser reconduzido ao poder e, num determinado momento, ele consegue que lhe seja propiciada a oportunidade de receber a visita do diplomata dos Estados Unidos. É claro que na peça aparece potência estrangeira, porque não podia aparecer Estados Unidos. Mesmo assim, a peça foi censurada, proibida, etc. Mas por potência estrangeira, entenda-se Estados Unidos, né? Quer dizer, o que é o Papa Eguirte? Ele é um protagonista sem protagonismo nenhum, né? Por outro lado, o que faz o Maris? O Maris carregava consigo, na sua consciência, a dor de imaginar que ele havia sido o responsável por dar o nome do seu companheiro Manito numa sessão de tortura. E ele não consegue sobreviver a isso, quer dizer, ele se impõe à morte do Papa Eguirte para que esse ato de justiça fosse realizado, né? A peça coloca sessões de tortura em cena, e, bom, eu olhando no relógio, vejo que a gente não tem como se estender muito, mas eu recomendo que vocês assistam, quem não assistiu, no site da Editora Temporal, uma entrevista
um depoimento do diretor teatral Tim Urbinati, em que ele conta a história da primeira montagem dessa peça Papa e Girst, que aconteceu justamente no campus da USP, no prédio em construção, no prédio de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Sem infraestrutura de iluminação, com uma gambiarra de iluminação que puxava um fio de 150 metros do prédio de História até o prédio de Ciências Sociais, e, enfim. E ele conta também a importante participação, quer dizer, de onde uma peça tão proibida, no ano de 1976, portanto, antes ainda da sua liberação, de onde essa peça foi parar nas mãos do Tim Urbinati? Pelas mãos da Consuelo de Castro, da dramaturga Consuelo de Castro, né? Enfim. Outra questão, acho que isso já apareceu em coisas anteriores que eu falei, mas acho importante repetir, crítica às opções inconciliáveis da classe média diante das perspectivas de vida sob o assim chamado milagre econômico. Quer dizer, aquele período que vai de 1966 até 73. Né? A questão da publicidade, a publicidade se torna uma arma importante nas mãos dos patrocinadores e também do governo, no sentido de controle dos interesses corporativos, tanto das grandes corporações aqui, nacionais, como estrangeiros. Né? Diálogo com a contracultura. Quer dizer, o Viana vai dialogar de uma maneira particularmente interessada no sentido de um interesse de historiador quase, com relação à contracultura, tanto no corpo a corpo mais a publicidade, mas num certo momento o protagonista da peça que chega em casa altas horas da noite, decidido a abandonar a sua carreira como publicitário de sucesso, porque o seu grande mestre e companheiro na agência de publicidade havia sofrido uma brutal injustiça e sido demitido. Então, ele chega no início da madrugada disposto a cair fora desse sistema, a romper o noivado, a abandonar a publicidade, a ir fazer aquilo que a sua formação de sociólogo lhe pede. E quando o dia está amanhecendo, ele está se preparando justamente para aceitar ocupar o lugar do seu mestre e companheiro, né? Então, durante essa noite em que ele se debate, toda essa voragem aí de enfrentamentos interiores, ele vai beber e cheirar cocaína pesadamente. Né? E a gente vai ter o aflorar de inúmeras questões determinantes dentro da contracultura também. O Viana vai escrever um pequeno prefácio quando a peça foi publicada na revista da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT. Esse pequeno prefácio chama O Meu Corpo a Corpo. Leiam, porque é quase que um manifesto da dramaturgia do Viana. Né, em que ele se coloca como dramaturgo no momento em que ele estava sendo pesadamente cobrado, né, porque as vanguardas experimentais estavam na Oficina, com o Levin Theatre, com, enfim, Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, etc. E o Viana vai escrever de uma maneira extremamente significativa para quem deseja entender a motivação dele como autor diante desse momento em que ele está sendo olhado com crítica por todos os lados. Por um lado, porque estava trabalhando
também para a TV. Por outro lado, porque estava fazendo peças que olhavam para a politização, mas dentro de um teatro de bilheteria, enfim. São anos de particular angústia para o Viana, sendo ele uma pessoa que nunca abriu mão de ser alguém que se pautasse pela coerência total àquilo que o norteava no sentido da luta política. E a sua luta política era a luta política dentro das perspectivas do PCB, o que também era um ato de coragem do Viana nesse momento, assumir, né? O Allegro Desbundatio, como eu disse, é um corpo a corpo em chave de comédia, né? Atrelamento da TV aos interesses do Estado, telejornalismo sob censura, heroísmo individual inútil, estrangulamento social, profissional e político da pequena classe média brasileira no período do assim chamado milagre econômico. Tudo isso vai aparecer em A Longa Noite de Cristal. Flexibilização das leis trabalhistas, marginalização dos trabalhadores idosos no mundo do capitalismo competitivo, Nossa Vida em Família. Redução das expectativas de futuro profissional dos jovens, Rasga Coração. Velhice naturalizada como ideologia de exclusão, Nossa Vida em Família, né? E aí a gente chega no Rasga Coração, quer dizer, o Rasga Coração é uma peça de síntese, né? É um painel épico de 70 anos da vida do país, desde 1904, com a revolta da vacina, até 1972. A primeira fala do protagonista Manguari Pistolão na peça é: que dia é hoje? 28 de abril de 1972. Né? A peça faz um balanço das lutas históricas da esquerda, né? Desde o período do tenentismo, a fundação do PCB, a ascensão do integralismo, a associação entre integralismo e ensino, né? Ao mesmo tempo, ele destaca o caráter de homenagem à velha guarda partidária. No preâmbulo que ele escreve para a peça, ele diz: dedico esta peça à velha guarda militante que conheci na casa de meus pais. E, paralelamente, ele dedica também a peça ao seu filho primogênito, que nesse momento fazia 14 anos de idade. Né? Qual é a ideia central do Rasga Coração? E que o Viana ressalta nesse preâmbulo: o novo nem sempre é revolucionário, e revolucionário nem sempre é novo. Isso quer dizer que o Viana quer relativizar o novo? Não. Isso quer dizer que ele está interessado nas contradições. A matéria da dramaturgia do Viana é a matéria das contradições. Eu tinha selecionado alguns excertos de peças, mas aí foi imaginando que a gente ia ter tempo, mas só para dizer o que eu tinha separado. Eu tinha separado o uso de alguns expedientes do CPC em peças do pós-64. O Duralex Sed Lex tem pedaços de coisas que são muito parecidos com pedaços do Mais Valia Vai Acabar Se Edgar. O que, por exemplo? A agência de desemprego no Duralex Sedlex, e na Mais Valia Vai Acabar Se Edgar a gente tem uma agência de suicídios. Né? Então, eu tinha até colocado para a gente ler, enfim, vocês poderão ler depois. A Milene pesquisa e estará brevissimamente defendendo uma dissertação de mestrado sobre a Mais Valia Vai Acabar Se Edgar. Quando aparece a fala, como é que eu acho a América Latina? Vai de posto eso em posto eso, que você chega lá. Tem um trecho de um auto do CPC chamado A História do Formiguinho, do Arnaldo Jabor,
que está no volume Melhor Teatro do CPC da UNE, organizado pelo Fernando Peixoto, em que vai aparecer justamente essa fala. Vai andando de posto S em posto S que você chega lá, né? E no Duralex aparece, o Duralex é uma aposta entre a Virgem Maria e Deus. Só que Deus não podia aparecer Deus, porque a censura não ia deixar ser publicada, então aparece como a voz, né? Então a Maria pergunta, mas como é que eu encontro a América Latina? E aí Deus, a voz, diz, está vendo aquele posto S lá embaixo, nos Estados Unidos? Estou. Vai de posto S em posto S que você chega lá, né? Outro trecho que eu tinha separado, um pedacinho do Nossa Vida em Família, em que o casal de filhos, o filho mais velho, Jorge, e a sua mulher, Anita, eles estão desesperados, porque o casal idoso, Souza e Lu, tem que desocupar o imóvel onde eles haviam morado 40 anos por aluguel, e eles não têm para onde ir. Nenhum dos filhos tem como acolher os dois juntos no seu ambiente doméstico. Então, a gente tem esse um diálogo importantíssimo, né? E o Jorge, ao mesmo tempo, ele trabalha para uma empresa de dedetização, ele está sofrendo pressões brutais, né? Então, isso é uma cena que dá um pouco uma ilustração do tipo de coisa que Viana faz nessas peças, né, desse período, né? Enfim, e Nossa Vida em Família, esse trecho foi extraído do Nossa Vida em Família, peça que o Viana reescreveu, só ele, né? Corpo a Corpo, né? O monólogo, né? Em que o protagonista se questiona, é um monólogo, então ele fala consigo próprio, é um fluxo de consciência, mas o que é isso? Como é que você veio parar aqui, senhor Luiz Toledo Vivaco? Como as pessoas podem fazer isso com a vida que elas têm? Como se deixam roubar de todas as responsabilidades, até as mais triviais responsabilidades, e nada acontece? Não acontece nada, hein? Quer dizer, esse é um trecho, né? Outro trecho, é isso mesmo, você só pode cuidar da tua vida, da tua miserável, estúpida, medrosa, oleosa vida. A isso é que se chama liberdade, o direito de você só ter uma única, miserável, estúpida, medrosa vida. Os outros são transeuntes, as outras pessoas tratam-se de pedestres, né? E tem uma fala, essa fala, Milene, desculpe se eu estou me estendendo, mas só De forma esse alguma, trecho, professora, fica à vontade. do Corpo a Corpo, que foi um grande desespero de entendimento na preparação da edição do Corpo a Corpo, em que nessa voragem da consciência do Viváqua, né, essa consciência que está se desintegrando ali com bebida, cocaína, culpa, enfrentamentos, cobranças, etc., num certo trecho ele diz assim: não, pelo amor de Deus, não sou nenhum Calabar, não, Joaquim Silvério dos Reis é a mãe. Tenho culpa da timidez do meu país, que não tem a menor confiança, que não sabe que o futuro está aqui na rua, que a bateria de Padre Miguel bate o nosso jeito verdadeiro. Há uma enorme usina elétrica nas ruas, os grandes tornos estão nas esquinas, as centrifugadoras estão guardadas nas latoeiras e nos alagados. Há um alto forno em Vigário Geral. Os homens carregam nos bolsos suas automotrizes. Vocês não fazem ideia os torvelinhos de enfrentamento, de discussão de texto para a gente tentar entender, quer dizer, do que o Vivaco está falando, ele está falando da classe trabalhadora, né?
onde está a classe trabalhadora? Quer dizer, o vigor do país está na sua classe trabalhadora, os homens carregam nos bolsos suas automotrizes, as centrifugadoras estão guardadas nas latoeiras e nos alagados, aquela parte do Rio de Janeiro com, enfim, região de favelas com alagados, né? Agora, sobrevém a mordida da isca. O Viváqua é convidado a ir para os Estados Unidos, porque a agência Fulbright, para quem trabalha na área acadêmica, é uma vingança quase que proporcionada pelo texto do Viana, né? A Fulbright gostou dos filmes de publicidade dele, ele foi chamado para ir para os Estados Unidos, né? E nesse momento ele volta atrás em tudo aquilo que ele tinha dito. Ele liga para a noiva, que ele havia repudiado, e ele diz, olha, Sueli, a Sueli era a noiva repudiada, né? Com a qual ele rompe logo no início da peça. O Tolentino é o nome do superior dele na agência. O Tolentino me telefonou dos Estados Unidos que ele mostrou na Fulbright os meus filmes de Cera Lemos e os caras vidraram. Ele me chamou para ir lá, quer comprar aparelhagem nova, quer que eu vá escolher também. Ele se associou com a Fulbright para pegar toda a publicidade do interior do Brasil. Vão montar uma sucursal por aí, aquela de americano tomando conta do mercado, desemprego geral, etc. O Fialho vai ficar louco de ódio, que ele me chamou, mas o Tolentino só falta me pedir em casamento. Quer dizer, vejam como ele está saboreando, né, o seu sucesso, o seu êxito, né? Enfim, esse é o Corpo a Corpo. Longa Noite de Cristal eu tinha separado trechos em que a gente vê a concepção de cena, né, completamente antirrealista, luz do passado e luz do presente, simultaneamente, etc. E, enfim, Milene, vejo que são 20h33, acho que é melhor a gente abrir para as perguntas e eu espero que a gente tenha outras oportunidades, certamente terão com a Milene aí à frente do Política através da História. Muito obrigada. Professora, eu agradeço, a Rebeca batendo palma ali, agradeço sua aula, já tivemos um comentário aqui, aula maravilhosa, realmente esse percurso que a senhora estabelece, eu acho que fica muito boa a aula, obrigada, Daniel, que falou. Eu acho que fica muito evidente, dá para a gente entender, para estudiosos do teatro, da obra do Viana, e para curiosos, né, para quem possivelmente não tenha conhecido mais de perto o trabalho do Viana, foi um percurso muito interessante para a gente conhecer e para entender também essa penetração da história no trabalho do Vianinha. Então, agora que a aula acabou, está todo mundo aqui comentando, professora, foi ótimo, Maria Silvia, olha, uma aula maravilhosa, uma delícia relembrar da obra do Vianinha, que aula incrível, eu adorei. As pessoas estão aqui te elogiando, professora, e antes de te apresentar as perguntas, eu vou fazer o sorteio entre as pessoas aqui presentes. O sorteio, gente, é do COD, a temporal vai entrar em contato com o ou a sorteado ou sorteada e vai dar um código de download da versão digital de Mão na Luva. Então, eu vou fazer o sorteio agora. Eu tenho um site aqui de... Ai, meu Deus, aqui. Estou com um site de número, eu vou pôr de 1 a... Quantas pessoas estão aqui? 40. 45. Saiu o número 31. Deixa eu ver aqui quem é o 31. Natael Júnior. Ele está por aí? Natael, você está por aí? Manifeste-se.
Será que já saiu? Quando eu fiz a lista, tínhamos 49 participantes, agora 43. Tivemos algumas... Bom, não estou vendo o nome dele aqui, então eu vou sortear de novo. 19. Quem é o 19? Deixa eu ver. Juliana Macedo Silva. Ela está por aí? Eu fiz a lista. Se tiver, manda um alô, se não, eu refaço Eu acho que ela não está, né? Vou refazer, então, o sorteio do número. Tivemos algumas baixas aí. 24. Ô, gente, as pessoas... Ah, Manuela Rabelo Gomes. Está aqui? Manuela Rabelo. Ah, legal. Manuela, depois eu vou passar o seu e-mail, o e-mail que você se cadastrou para a temporal, e eles vão entrar em contato com você para saber se você quer pela Amazon, pelo Google ou pela Apple, tá? E aí eu vou aproveitar também a pausa para avisar que eu vou enviar amanhã os certificados, tá? Para os participantes. Professora, muita gente aqui agradecendo, elogiando a senhora, eu já vou apresentar as perguntas, tá? Então, a primeira pergunta foi do Daniel Abreu, ele perguntou assim: teria a metalinguagem tido um papel-chave na obra dele? Acaba de me ocorrer que o material para isso era riquíssimo. Aí agora, quase no final da exposição, ele disse, acho que minha pergunta já foi respondida, mas de qualquer forma, eu apresento a pergunta caso a senhora queira fazer algum comentário a respeito. Daniel, eu acho que sim. Moço em Estado de Sítio, por exemplo, em que a gente tem uma cena da peça que as personagens estão fazendo na periferia do Rio de Janeiro. E depois a gente tem os bastidores, né, dos atores do grupo de teatro. Quer dizer, isso é o início do Moço em Estado de Sítio, né? Então, eu acho que sim. Nesse sentido, eu acho que é a ocorrência mais explícita, né, que me ocorre, mas é muito importante porque a gente enxerga nisso que esse grupo está fazendo um mapeamento das perspectivas que estavam em debate dentro do CPC, no período imediatamente anterior. Legal, professora. E depois a Marina Gianluca perguntou: Medéia do Vianinha teria alguma relação com a peça de Brecht? Tem um áudio, Milene, aí no meio? Então, vou... Um segundo, professora. Não, eu pensei que tivesse alguma coisa com a pergunta. Não. A senhora conseguiu ouvir a pergunta que eu fiz? Não. Sim, se o Medéia do Viana, teledramaturgia, teria alguma relação com a dramaturgia de Brecht. Isso. Sendo uma peça para televisão, não necessariamente, né? Quer dizer, não como nas peças teatrais, propriamente ditas, né? Agora, o interesse que o Viana tem pela tragédia é um interesse de caráter épico, né? O Viana se interessa pela tragédia, porque a tragédia é análise, né? A tragédia verticaliza para extrair um entendimento, uma análise. E ele, inclusive, numa das últimas entrevistas que ele deu, que foi publicada na revista Visão, a revista Visão, na época,
não publicava a íntegra da entrevista, mas a íntegra está transcrita no volume Vianinha Teatro, Televisão, Política, da editora Brasiliense. Essa entrevista foi publicada com o título do comentário que Viana faz sobre a tragédia, que é: olhar nos olhos da tragédia é fazer que ela seja dominada. E essa entrevista foi publicada com o título de Os Olhos da Tragédia. Quer dizer, o tipo de interesse que o Viana tinha pela forma da tragédia tinha um cerne aí épico, né? Assim como tudo que o Viana pensou no que diz respeito à arte, à dramaturgia, ao fazer teatral como instrumentos de conhecimento, né? De reflexão, de transformação, né? Legal, professora, obrigada. Aí a gente tem duas perguntas do GEL, mas são perguntas em momentos diferentes. Então, e são duas perguntas diferentes, mas a que eu vou ler agora e a seguinte são dele. Então, ele pergunta: e Piscator? É sabido que teve grande influência no CPC. Sei na peça Mais-Valia, Brasil versão brasileira, mas na dramaturgia como um todo de Vianinha, qual influência teve no trabalho dele? Acho que você mencionou, Gel, a Brasil versão brasileira, né? É uma peça de 62, né? Piscator, o teatro político, estava circulando desde o final dos anos 50, numa edição em espanhol. E, quer dizer, vejam que é muito importante a circulação dos textos nas edições que chegaram às mãos dessas pessoas. O Viana certamente leu e certamente teve um contato principalmente com o fato de que o Piscator ele era, acima de qualquer outra coisa, alguém que punha a mão na massa. Ele não era um teórico, não estava interessado em debater perspectivas conceituais, etc. E isso era algo que tinha muito a ver com a perspectiva do Viana, né? Agora, o que o Viana menciona especificamente, quando lhe é perguntado, é sempre o Brecht, né? Na entrevista que eu já mencionei, aquela do programa Vamos ao Teatro, da Rádio MEC, de 1960, que está no volume Vianinha Teatro, Televisão, Política, quem fala do Piscator com um particular destaque é o Boal, quando o entrevistador pergunta: e o que é que vocês leram para que esses trabalhos fossem desenvolvidos e encenados, e o Boal fala especificamente no Piscator, né? Agora, o Viana, de menção explícita, ele vai falar sempre do Brecht, né? E quando, em 1963, ele vai ser entrevistado por uma revista de Havana, por ocasião da premiação do Quatro Quadras de Terra na Casa das Américas, ele vai mencionar Brecht e vai mencionar Arthur Miller também, o que significa um momento de revisão dele, porque no início do trabalho do Viana, ele via muita crítica uma peça, por exemplo, como Morte de um Caixeiro Viajante, né? Que é uma peça que, na opinião dele, mostrava que os patrões eram um pouco inteligentes e queriam comprar gravadores de rolo. É isso que ele fala. Agora, com relação a Piscator, eu acho que a gente tem muito Piscator na Mais-Valia, muito no Brasil versão brasileira, mas não de maneira autoassumida e explícita, né? Acho que não era isso que se colocava. E a outra qual é, Milene? Vou ler, professora. Ele fala assim, ó: Brecht e Lukács têm esse grande debate na arte marxista.
Hauser e o PCB têm grande influência de Lukács. Ao mesmo tempo, ele tinha relação com o teatro brechtiano. Tem a história do Leandro Konder querer falar sobre Lukács, mas ele brinca com a preocupação da teoria num momento como do CPC, de estarem na rua, na prática quase todo o tempo. Como vê a posição do Vianinha na relação com Brecht e Lukács? Bom, Brecht com Lukács já é opinião, né? Já é o grupo opinião. E aí era lançar mão de tudo que pudesse, de alguma maneira, colocar alguma perspectiva de trabalho, né? Quer dizer, o Lukács surge muito com a perspectiva da grande literatura, um dos trechos do prefácio do Bicho fala do filme Tom Jones, né? Que é um romance inglês do século XVIII, né? Aquele limiar da era burguesa. Quer dizer, eu acho que existe um desejo de lançar a mão, e o Viana, de certa forma, vai um pouco atrás dessa perspectiva da assim chamada grande dramaturgia, grande literatura, quando ele vai fazer os textos teledramatúrgicos, né? Noites Brancas, Mirandolina Favorita do Bairro, enfim, quer dizer, existem trabalhos do Viana que dão pistas nesse sentido, né? Mas eu acho que o Brecht com o Lukács já é dentro do opinião, né? E o Viana fica no opinião até 65 a 67, é um período curto, né? Mas ele vai depois retomar esse fio, pelo que me parece, com a teledramaturgia. Ok. Aí o Maurício Silva pergunta: segundo Sábato Magaldi, Oswald de Andrade teria sido o grande inaugurador do teatro moderno, antes mesmo de Nelson Rodrigues. O teatro de Vianinha é, de algum modo, herdeiro do teatro oswaldiano, principalmente se pensarmos em O Rei da Vela? Eu acho que não diretamente, né? Eu acho que o teatro do Viana é um teatro que descende do teatro que ele cresceu vendo, né? O teatro do Oduvaldo Viana Pai, e eu acho importante a gente lembrar que o Oduvaldo Viana Pai tem uma peça chamada Amor, que é uma peça que se passa em diferentes planos de espaço e diferentes momentos, né? Quer dizer, ela tem um engendramento cênico em pedaços, você vê o telefone tocando, aí você vê a pessoa atendendo, quer dizer, e isso num momento em que era década de 30, o Oswald vai ser Rei da Vela, vai ser encenado em 67, né, pela Oficina. Quer dizer, a história do teatro brasileiro é uma história cheia de truncamentos, né? Eu me lembro que no curso 10 vezes Vianinha, uma das coisas que foram discutidas foi a questão da modernidade no teatro, né? E uma das questões era: será que o teatro faltou ao encontro marcado com as outras artes na semana de 22? E aí a gente discutiu a opinião do Décio, que era não, e a opinião do Sábato, que era sim. Quer dizer, são questões não resolvidas, né? Eu acho que dizem muito da história do teatro no Brasil, e, ao mesmo tempo, do que a gente está chamando de teatro, né? A gente está falando de onde? São Paulo, Rio de Janeiro, a Milênio do Paraná, etc., mas o que mais era feito, né? O que mais se chamava teatro. E aqui em São Paulo mesmo, quer dizer, só posso falar do lugar onde eu vivo, trabalho e melhor conheço.
Mas na década de 20 e década de 30, a gente teve teatro de trabalhadores anarquistas, né? Encenados. A gente tinha teatro sendo feito por classe trabalhadora e não era um teatro que se preocupasse em formalmente romper com alguma coisa. Era um teatro que se preocupava em pautar os sofrimentos, os reveses da classe trabalhadora naquele momento, né? Zélia Gattai, a memorialista, mulher do Jorge Amado, ela menciona no livro Anarquistas, Graças a Deus, lembranças de infância dela, de assistir encenações de peças desse tipo. E, no entanto, a gente não fala delas, né? Quando a gente estuda a história do teatro brasileiro, não se fala delas, né? O Rei da Vela, assim como as outras duas peças, né? A Morte, o Homem e o Cavalo, foram peças que, na época, foram consideradas inencenáveis, né? E, no entanto, a gente vai ter uma história à margem da cena, uma história da dramaturgia brasileira à margem da cena, né? E, Não sei se eu professora, se a senhora... respondi a pergunta do Gel. Essa foi do Maurício. A do Maurício. E assim, se a senhora me permite, né, um comentário, eu acho que também é complicado a gente falar em herança de algum tipo de segmento dramatúrgico, porque são, como a senhora disse, né, são possibilidades de modernização diferentes. Tem um texto do Sérgio que é muito bom, que ele fala sobre isso, que se chama Ciclos de Modernização no Teatro Brasileiro, se eu não estou enganada. E ele divide aí entre 30, 60 e 90. Então, são momentos em que a dramaturgia, por meio da dramaturgia, foi possível antever modificações na estrutura e na forma do teatro brasileiro. E aí, na década de 30, tem o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade. Na década de 60, tem o Boá, o Viana, enfim, ele estabelece ali alguns marcos, algumas balizas cronológicas e alguns autores que estão circunscritos nesses períodos históricos e assim, por vias diferentes e com objetivos diferentes, talvez, foi-se possível modernizar pensando em perspectivas diferentes, né? Então, não necessariamente uma herança, mas existe um ponto comum a todos esses autores, né? Os mencionados, no caso, né? O Oswald, o Vianinha. Eu acho que as pessoas que têm perspectivas em comum acabam tendo que responder determinadas questões que passam muito próximas umas das outras, né? Eu acho que essa é uma questão indiscutível, né? Agora, sem dúvida, a década de 30 foi a grande época da literatura realista, Graciliano Ramos, né? Enfim. E na década de 60, desse período particularmente do golpe para frente, qual é a área de criação que vai mais diretamente colocar em pauta e enfrentar e colocar as questões do golpe militar e do autoritarismo? É o teatro, e dentro dele a música popular, né? Então, acho que são questões que surgem da materialidade de cada época, né? do chão da história, né? A Bia me corrigiu, o texto do Sérgio a que você se referiu, acho que é o Atitude Modernista no Teatro Brasileiro. É esse mesmo, Bia, obrigada. E aí, professora, tem uma pergunta do Danilo, a última pergunta, Danilo Henrique Faria Mota. Ele pergunta o seguinte: a proibição da publicação, circulação, encenação de Papa e Goethe e Rasga Coração foi realizada de forma compulsória? O órgão de censura da época produziu algum parecer, relatório ou processo da proibição das obras? Foi produzido de forma compulsória, sim, porque não era possível encenar sem o alvará da censura.
mesmo as leituras dramáticas eram feitas estrategicamente. Alguém ficava na porta do teatro e os atores, atrizes e público ficavam dentro do teatro realizando a leitura. Se algum possível representante fiscal, membro do Comitê da Censura chegasse, havia como transformar aquela leitura, os atores tinham textos já estrategicamente preparados, era possível transformar aquela leitura numa outra coisa. Então, se era compulsória, e acho que a gente pode citar um outro caso que não tem a ver com Viana, mas que é o Calabar, né? A estreia do Calabar, do Chico Buarque, foi proibida na véspera da estreia, né? Quer dizer, era sim compulsória. Agora, que houvesse um parecer, não. A censura nem sempre teve pareceres, e quando, pelo que me é dado inferir, porque a censura foi federalizada num certo momento e foi para Brasília, né? Eu nunca fiz nenhuma pesquisa documental in loco, mas o poder da censura era suficiente para que um laudo em que estava escrito vetada impossibilitasse tanto a publicação, e aí vetada para encenação, vetada para publicação e por aí afora, né? Então, isso era um impedimento total. Assista o depoimento do Tim Urbinati, e o depoimento do Tim Urbinati relata a encenação clandestina proibida em 1976, 2 anos depois da morte do Viana. E ele relata o que eles tiveram que fazer, a ginástica que eles tiveram que fazer. Eles eram estudantes, eles eram amadores, não estavam num teatro, num edifício teatral, com bilheteria, não, eles estavam no campus da Universidade de São Paulo e eles tiveram, inclusive ele relata acontecimentos muito, muito reveladores no que diz respeito ao público, porque quando eles iam começar a encenação, o Tim conta que eles falavam, esta peça está proibida, etc., porque as pessoas iam atraídas pelos cartazes que vinham espalhados pelo campo. Siga a flecha, venha por aqui, etc., e chegavam no local da encenação. E muitas pessoas, quando ficavam sabendo, preferiam ir embora. Quer dizer, eu acho que diz muito desse período o que o Tim Urbinati relata. Essa foi a primeiríssima montagem do Papa Igirte. Foi amadora, clandestina, proibida e num prédio ainda inacabado. Era um esqueleto de concreto, sem luz, sem chão, sem alvenaria, sem nada.